Meus irmãos, vamos dar início aqui à nossa classe. Vamos orar antes de darmos início aqui ao nosso estudo. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui pela Tua graça, mais um dia Teu, pecadores, reunidos pela Tua graça, a comunhão dos santos, com o propósito de aprendermos mais de Ti, um santo propósito. Pedimos que o Senhor nos receba por meio de Cristo. Abençoa, ó Deus, essa manhã de aprendizado, cada professor, e pedimos ao Senhor também que use essa lição, esse momento aqui, queremos meditar nesse tema da imagem de Deus no homem, da restauração dessa imagem, continuando esse estudo, que o Senhor venha tornar eficaz, útil para a nossa santificação, nos dá clareza do Teu propósito para a nossa vida e que somente o nome do Senhor Jesus seja exaltado, a Tua palavra seja exaltada e que possamos ser enriquecidos, ó Deus, pela Tua verdade revelada na Escritura. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a confissão de fé, estamos no capítulo que fala ali sobre a questão do livre-arbítrio, e então nós demos uma parada ali na última sessão para falar da restauração da imagem de Deus no homem, que tem a ver com, tem conexão com a questão da livre agência, da responsabilidade humana, tem a ver com isso, né? Então, eu coloquei o título aqui da lição, a restauração da imagem de Deus no homem. Então nós vamos continuar vendo um pouco sobre isso. Esse tema tem a ver com a antropologia bíblica, e o que nós vamos ver hoje tem um pouco a ver com o que poderíamos chamar de uma espécie de psicologia bíblica, né? Falar de, na verdade, a psicologia, né, ou a psiquiatria, ela tenta de alguma maneira, né, suprir uma lacuna que, na verdade, a Bíblia ocupava esse lugar. Então, por exemplo, se você lê as obras de Freud, né, de Sigmund Freud, você vai perceber que qual é o trabalho dele? Ele era um materialista, ele era, aparentemente, pelo que eu lembro, ele era um judeu, mas era ateu, não sei como é que é isso, né? Um judeu, mas talvez porque é um judeu étnico. E ele é daquela época ali onde surgiu o darwinismo, etc. Então, o que é que Freud fez? Ele tentou explicar o problema da culpa e da consciência sem Deus, sem Bíblia, tirando Deus de cena. E aí ele descobriu, primeiro ele postulou a ideia de o id, ego e superego, a ideia de consciência, de culpa. Só que a resposta da psicanálise era, você tem um sentimento de culpa, isso foi um processo evolutivo, isso foi uma questão de evolução, e aí não tem como você tirar isso, porque é um resquício da evolução, mas se aceite. Né? Se aceite. Aceite que você tem isso aí mesmo, essa tendência, né? Se puder tentar restringir, restringe, mas não se sinta tão culpado. Então, veja que ele tratou da questão da alma, da consciência, mas sem crer no que a Bíblia diz sobre alma, de que existe uma parte imaterial, uma parte espiritual, uma imagem de Deus no homem. Né? Os seus pressupostos ali são completamente ateístas, materialistas, certo? Então, nós vamos seguindo aí, né? Temos aí, só citando aí a Santa Escritura, os símbolos de fé, e o livro aí do pastor Paulo Anglada, que continua sendo o material aqui base da lição. Tem um versículo aí que vai nos guiar hoje, na nossa lição, que é: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, o coração, né? O que é esse coração? Nós vamos estudar um pouco sobre isso, considerar o que é o coração, né? Segundo a Bíblia.
Voltando aí à confissão de fé, no próximo slide aí, você vai ver a grande seção aí da confissão que nós estamos também usando como base, é que a perfeição só no estado de glória, que a vontade, a consciência, a alma, a vontade, o coração vai ser perfeito, livre, né, e inclinado somente para o bem. Então, isso a confissão de fé nos diz, então, só na glória. Então, nenhum santo da história, nem Paulo, nem Moisés, nem Pedro, nenhum santo, por mais que tenha progredido no caminho da santidade, nenhum deles foi perfeito em vida. E eles eram humildes para reconhecer isso. Eles eram humildes para reconhecer isso. Certo? Então, você deve ser um imitador de Cristo, imitador dos que imitaram a Cristo, como Paulo. Mas mesmo Paulo, você deve imitar Paulo enquanto ele imitava a Cristo. Mas ao imitar Paulo, você deve lembrar que ele não era perfeito, né? Então, você deve, na comunhão dos santos, olhando para os crentes, cada crente tem algo que está ali imitando a Cristo. Então, o que tiver de Cristo ali, né, como um certo pregador disse, né, em cada um de nós tem uma espécie de... Ele citou esse exemplo assim, como se fosse um jardim o nosso coração e tem ali uma flor da graça que Cristo plantou. Então, você pega de cada um essas virtudes, essa florzinha, e planta no jardim do seu coração. Né? E o que não é de Cristo, aí você sabe que não é de Cristo, você não imita, né? Não segue. Certo? Em 1 João 3,2, outro versículo aí que dá base à confissão, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, nós já somos filhos de Deus, já temos a perfeição de Cristo, no sentido que a justiça dele foi imputada a nós, mas ainda não somos o que haveremos de ser, só na glória. E aí agora vamos expor justamente o tema da lição aí. Irmãos, nós já falamos na restauração da imagem de Deus, nós já falamos da razão, da vontade e das emoções. E hoje nós vamos falar do coração e a consciência, e também do corpo, que também essa imagem de Deus vai ser restaurada, também vai influenciar também a questão da nossa vida física, inclusive. Certo? Então, vamos começar falando do coração, certo? Então, a Bíblia fala desse órgão físico, mas também fala dessa palavra coração, não falando do órgão físico, né? Então, a palavra coração na Bíblia aparece 600 vezes no Antigo Testamento e 210 no Novo. E não apenas designa o órgão físico. Mas, irmão, vamos pensar um pouco aqui sobre o coração. É um órgão vital, né? Então, geralmente, quando diz assim, tenha cuidado, porque se acertar o coração, né, é um órgão ali vital que vai, de fato, se a pessoa for golpeada, né, no coração, só a misericórdia mesmo, um livramento para ela não morrer. Então, o coração, ele serve para quê? Ele está aqui no centro, né, do nosso corpo e ele bombeia sangue. Sangue é o que na Bíblia? Vida. Então, o coração, claro que tem outros órgãos, né, como os rins que filtram o sangue. Então, o sangue, juntamente com o coração, mas o coração é quem bombeia esse sangue, leva vida para todo o corpo. Certo? Então, ele diz o seguinte aí, o sangue é irrigado pelo coração para todos os membros. Né? Então, se não vier sangue, não tem oxigênio no órgão, não tem o alimento e aquele órgão vai morrer. Se não for sangue para o cérebro, não for oxigênio, não for o alimento, a pessoa vai desmaiar. Né? Ela vai desmaiar ou vai acontecer alguma coisa. Se ficar muito tempo, vai dar problema. Então, o coração, ele é um órgão vital e ele tem essa função extraordinária que Deus deu a ele de levar vida a todo o corpo. E existe um coração no sentido
espiritual, certo? Que é o centro da nossa vida interior, o centro de comando de todas as forças e funções da alma, o seu ser interior, o coração. O problema do homem é o coração. Quando a gente fala isso biblicamente, que o problema do homem é o coração, é esse seu ser mais interior, né? E quando o Provérbios diz lá que, acima de tudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, então é do coração, é do seu ser interior. Jesus diz que é do coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios. Então existe o que a Bíblia chama de o coração, né? O coração. Então, o coração não é só racional, não é só a emoção, não é só a vontade, né? O coração é o próprio ser, o seu próprio ser mais interno, né? Aquilo que constitui o seu ser ali. Então, no próximo slide, aí, na psicologia bíblica, o coração desempenha um papel fundamental. Ele é um órgão espiritual central e essencial à alma. É a sede de todo ser humano. Dele procede as fontes da vida. Então, agora, na queda, as mazelas do mundo, tudo vem do coração caído, corrupto. Né? E no coração regenerado, os bons propósitos, as boas resoluções. O homem antes da queda, né? O coração do coração santo, puro, né? Ali antes da queda, fluía do coração do homem bons propósitos, boas palavras, boas intenções. Então, o coração é a raiz, né? A chave do problema, e é dele que procede os pensamentos, sentimentos, a vontade e a conduta. E por causa da queda, ele precisa agora ser regenerado e santificado pelo Espírito. Então, não é fácil conceituar o que é o coração nesse sentido, mas, segundo a Bíblia, ele é o centro intelectual, emocional, volitivo, moral e espiritual do homem, né? Então, esse coração é algo maior que só a razão, a emoção e a vontade, mas ele trabalha em conjunto com essas faculdades. Esse ser mais interior, e aí esse coração ele tem uma mente, tem uma vontade, uma emoção, mas ele existe, né, esse coração que a Bíblia descreve aí. No estado original e no estado de pecado. Então, como é que era o coração do homem lá no estado original? Santo. Deus criou o homem com um coração santo. Santo, puro e bom. Então, não surgiu de dentro desse coração, por natureza, o mau desígnio. Né? A gente não sabe como é que exatamente isso se deu, mas foi uma tentação a princípio. Não sabe o caso lá de Satanás, mas o coração é santo, puro e bom. E aí a vida toda era santa, pura e boa. As relações na família, as relações sociais. Claro que não deu muito tempo, né? Mas vamos imaginar que Adão não tivesse pecado logo. Então ele seria um ótimo marido, né? Eva seria uma ótima esposa, um ótimo pai. Certo? Ele seria um ótimo empregado de Deus, trabalhador. Seria santo em todas as suas relações, certo? As ações do seu corpo eram santas. Tudo que ele fazia tinha a glória de Deus, a santidade de Deus, qualidades, virtude, tudo era cheio de virtude. Então, imagine, irmãos, que a gente tem a visão evolucionista, né, que acha que sempre hoje a gente é melhor. Mas imagine o homem antes da queda. Quantas coisas boas, né, ele não poderia fazer ali, qualidades, né, suas ações, suas reações, todas santas, né, pensamentos, né, tudo ali no lugar, tudo ordenado, né, tudo organizado na sua mente, no seu coração, né, suas emoções ali bem reguladas. Já no estado de pecado, o coração do homem se corrompeu, tornou-se pecaminoso, impuro e mau. Aí agora o coração do homem está como? Corrupto, cheio de pecado, mau. Desse coração flui o que agora? Inclinações
propósitos, maus desígnios, depravação, pecaminosidade. Essa vontade do homem agora se dirige para o mal. Isso vem de onde? Do coração. Né? A gente vive numa época que as pessoas vão dizer, não, mas é o meio, né? O homem é um papel em branco, né? Uma tábula rasa, eu acho que eles dizem essa palavra, é um papel, é o meio que corrompe apenas. Não, o coração está depravado. A Bíblia diz isso, é por isso que isso aqui tem muita conexão com o livre-arbítrio. Não é que a gente crê que o homem é um agente livre, mas ele está, agora, o seu coração, estamos vendo aqui, vamos ver o que é o coração do homem. Então, na antropologia bíblica, na psicologia bíblica, isso tem que ser levado em conta para um cristão. Ah, pastor, mas nem tudo é pecado. Mas você ignorar a questão espiritual, a questão da alma, do coração, claro que pode ter questões físicas. Né? Uma pessoa que está com deficiência ali no seu corpo, no seu cérebro, isso pode fazer ela ter confusão mental e fazer coisas de fato inconvenientes. Mas nós não podemos, como cristãos, ignorar, nós cremos que existe a parte imaterial, a alma, né, o que a gente chama de alma ou espírito, e que o homem tem um coração, né, ele tem alma. Toda a corrupção, depravação e pecaminosidade da razão, das emoções e da vontade do homem em estado de pecado fluem do coração ímpio e iníquo. Então essa mente, existe um coração que tem essas faculdades, e agora tudo está corrompido. Então veja que a queda afetou o homem todo, desde a raiz, que é o coração. Afetou o homem todo. Né? Pode passar, no próximo slide tem uma citação de Mateus 15, 18 a 19, que Jesus fala disso, e aí veja que o pecado afetou o homem todo, e aí a língua, né? Mas o que a língua produz é o que está dentro do coração. Mas o que sai da boca vem do coração. De onde é esse coração, né? O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Então há uma impureza que é muito maior do que a impureza cerimonial, que os judeus tinham aquele hábito de lavar a mão cerimonialmente. Jesus está dizendo que existe uma imundícia, uma depravação no coração humano. E que dessa imundícia, né, ou seja, o pecador peca porque ele é pecador. Ele tem uma natureza, o problema é de natureza. A natureza é inclinada. Ela vai, do coração corrupto, vai vir o quê? Vai sair o quê? Dessa natureza corrupta. Então, o homem no estado, próximo slide aí, o coração do homem em estado de pecado é um coração de... Aí ele tem uma lista aí bem clara do que é o coração do homem no estado de pecado. O que é que a Bíblia diz? Coração de pedra, duro, incircunciso, maligno, mau, desviado, pervertido, orgulhoso, arrogante, soberbo. Um coração fingido, insensato, perverso, ímpio, inconstante, obstinado, insensível, iníquo, infiel, invejoso, enganoso, cego, idólatra, impuro, imundo, incrédulo, impenitente e distante de Deus. Então, a pessoa que espera alguma coisa boa, né, de um coração não regenerado, então ela está desinformada, né, no mínimo, sobre o que a Bíblia diz. Né? Não tem. Somos filhos de Adão, nascemos a depravação total, o pecado original. Então esse coração do homem, desde a sua meninice, né, desde o ventre ali, já é imputada a culpa de Adão, a culpa ali, a corrupção, já cresce. Então,
Não é educação que vai mudar isso, não é regrinhas humanas, reformas, é uma regeneração. Tem que ter. Esse coração é de pedra. É um problema grave, né? Então, eu estava vendo, passou na minha timeline lá, estava em algum momento lá, e passou um vídeo tão curioso, né? Até, assim, não tem a ver com o ser humano não, né? Mas, já que a gente está falando de psicologia, né, um pouco, e às vezes as pessoas fazem experimentos, né, com animais, embora eles não tenham, né, não têm alma, né, os animais, mas eles têm um fôlego de vida, né, que Deus deu a eles, e instintos, né? Aí, até o animal, ele tem as inclinações que Deus colocou nele, embora ele não tenha a alma e as faculdades que Deus deu apenas ao homem. E isso mostra que nós temos a imagem de Deus e não os animais, né? E isso é uma distância grande entre homem e animal. Aí um cidadão lá tem um coelhinho em casa, aí ele colocou uma batata frita de um restaurante aí capitalista aqui e um prato de alface do lado. Aí solta o coelho. Aí o coelho vai para o lado do alface. Aí coloca ali o hambúrguer e uma cenoura. Aí o coelhinho vai para a cenoura. Né? Coloca um pedaço de pizza assim, bem gostoso, assim, aquela pizza bem cheia de queijo. Aí coloca do lado assim, sei lá, rúcula, alguma coisa, aquelas verduras lá, o coelho vai para a verdura. Bota um sorvete, um bocado de coisa lá. Então veja que o animal ali, né, mesmo que ele não tenha alma, ele tem até os instintos dele ali, ele quer coisa natural, ele, sei lá, é herbívoro, né? Herbívoro. Deus criou ele assim. Então, quando a gente fala de nós, né, o ser caído, esses instintos, essa natureza, ela vai ser inclinada para o mal. É por isso que hoje é tão difícil ser pai, né? Ser pai e mãe. Porque hoje com a internet, o seu filho, nós, né? Não só o seu filho, nós, né? Difícil, na verdade, não é só ser pai e mãe, é difícil viver hoje, né? Porque nós vamos ser expostos a tantas coisas aí, e muitas vezes o pior para a criança é que ela não está pronta para o que vai, ela nem vai procurar algumas vezes. Estava vendo uma live do pastor amigo, ele dizendo isso, né? Que ele não dá o celular para a filha dele lá, porque ele diz, ó, ela vai aparecer, ela nem vai procurar, vai aparecer coisa lá. Agora, isso não anula, irmãos, que há uma inclinação também do coração. Então, diante disso, nós temos que ter uma atitude bíblica, pastoral, né? Conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós sabemos das nossas inclinações, da tendência do coração humano, então nós temos que andar com cuidado, né, vigilantes. No estado de graça, o coração é o primeiro órgão, entre aspas, espiritual a ser recuperado. Então Deus sabe que o problema do homem é o coração. E é o primeiro ponto que Deus opera na salvação. Então, Deus na regeneração, né, ele começa com o coração, dando vida ao pecador, regenerando, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Deus implanta um novo princípio de vida. Então, nós precisamos de um transplante de coração para começar a viver. Antes que nós possamos viver mesmo, de verdade. Deus precisa implantar esse princípio de vida, essa vida divina na alma do homem, né? Regenerando, dando um coração agora santo, certo? Porque fora disso, o pecado vai estar ali operando, inclinando para o mal. Então, o problema é o centro de controle do nosso ser, que foi corrompido, o coração. Né? A sede do governo foi corrompida, do nosso ser. Foi corrompida. Então, o coração caído vai escolher o quê? Ah, mas tem livre-arbítrio. Vai escolher o mal. Né? Se colocar ali, né, a coisa santa e boa,
e a coisa imunda e pecaminosa não vai fazer que nem o coelhinho, que foi para a coisa saudável. Vai escolher a coisa corrupta, imunda. Esse é o coração do homem. Então, esse centro de governo da alma, agora, né, ele está morto até que seja regenerado, inclinado para o pecado por causa da queda. É o que a Bíblia, e agora quando ele é regenerado, a Bíblia chama de novo homem, nova criatura, o novo nascimento. Então, a nossa natureza original é imunda. É como de um animal impuro, imundo, que vai querer coisas imundas e impuras, por natureza. No estado de graça, o coração pecaminoso, impuro e mau do homem é transformado, santificado e purificado. E, por consequência, todas as faculdades humanas são afetadas. A razão, as emoções, a vontade, em estado de graça que mencionamos, fluem de um coração regenerado. Então, primeiro tem que ser trocado o coração. E aí isso vai afetar a mente, as emoções e a vontade. O problema é uma obra que só Deus pode fazer, e é no coração. E como é que é um coração? Como é que você sabe, pastor? Como é que eu sei como é um coração agora no estado de graça? É um coração, a lista aí, quebrantado, compungido, contrito, crente, circunciso, novo, iluminado, habitação do Espírito de Cristo, puro, santo, reto, íntegro, sincero, firme, sábio, em paz e obediente. Um coração que conhece, ama, teme, honra e louva a Deus e guarda a sua palavra. Claro que isso não é perfeito nessa vida. Mas um coração crente, ele vai ter agora novas inclinações, né? Ele vai ter novas características. E aí, concluindo essa sessão do coração, para ir para perguntas sobre essa parte, a restauração da imagem imaterial no homem inclui não apenas a mente, vontade e emoções, mas o coração, no sentido bíblico. É a sede do ser humano. Né? E diante da importância do coração como centro de controle da alma, Salomão diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. E perceba também, muitas vezes as pessoas que elas estão sendo iluminadas para entender que são pecadoras, elas veem um pecado ou outro. Esse pecado é um sintoma de um problema maior e mais grave, que é o coração. Ela acha assim, não, se tão somente eu parar de cometer esse pecado, e ela fica se esforçando, às vezes não consegue, e ela não percebe que o que ela precisa é de um coração novo. Não é de hábitos, de reforma de hábitos, porque não adianta você pegar uma porca, der um banho bem lavadinho nela, ela vai correr para dentro da lama de novo. Então ela precisa ser transformada, a natureza precisa ser transformada. Certo, irmãos? Então, nós somos crentes, estamos aqui, atendemos aos meios de graça, ouvimos a pregação, vamos à Bíblia, cremos na necessidade da evangelização, porque nós cremos que o problema do homem é um problema que só Deus pode resolver. E o meio que Deus usa para isso é a palavra, é a obra do Espírito, é a pregação, é a evangelização, o ensino, a doutrina, mas só quem pode fazer é Deus, essa obra. Ele tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento, nós podemos orar, mas o homem tem que saber disso, que o problema é o coração. O problema dele é grave, e é o coração. Irmãos, alguma pergunta sobre essa primeira parte aí do coração? A gente vai falar da consciência agora em seguida. Mas sobre o coração, tudo certo? Se ok, vamos seguindo então. Então, também existe outro elemento aí da parte imaterial do homem, chamada consciência. A restauração da consciência, certo? Como eu falei, Freud, ele vai colocar a consciência como uma questão de um resquício de um processo evolutivo. Ele não crê na questão espiritual. John MacArthur aí vai citar, citações de John MacArthur.
ele vai dizer que a consciência tem sido vista pelo mundo moderno como um defeito que rouba das pessoas sua autoestima. Não se aceite. Isso aí é porque você foi ensinado essa moralidade cristã. Só é certo casar um homem e uma mulher. Não. Se aceite, você tem... É natural, essa inclinação homossexual que você tem é natural. E a sua consciência fica pesada por causa de um processo aí, de resquício, de um processo evolutivo. Isso vai contra a sua autoestima. Se aceite. Então, muita gente ataca a ideia de consciência como algo, o autoexame, né? A consciência, ela trabalha nos levando a nos examinar. Então, muita gente acha que isso é um problema. A gente tem que suprimir a consciência. E não é bom esse negócio de sentimento de culpa ou de autoexame, nunca isso é produtivo ou bom. Porém, longe de ser um defeito ou um desequilíbrio, a habilidade de discernir nossa própria culpa é um dom de Deus, segundo a Bíblia. Então, Deus criou o homem à sua imagem, né, com um ser espiritual, com coração, com faculdades de mente, emoções e vontade, e com consciência. Então, Deus colocou, MacArthur diz aí, um alarme na mente, no homem, para dizer, está errado. Você está errado. Pode ir, mas eu estou vendo aqui. Você nunca está só, né? Primeiro que Deus está lá vendo e a sua consciência, você mesmo está lá vendo. E você sabe que está errado. E isso é bom. Isso não é ruim, né? Isso é bom. Vamos ver aqui mais na frente, quando a consciência está cauterizada, é um problema. Quando a pessoa não sente mais os alertas da consciência, isso é muito perigoso. Né? É como alguém que não tem sensibilidade no corpo, ela vai se ferir, né? Vai ter problemas graves. Então, uma pessoa que não sente o alerta da consciência, ela vai se ferir grandemente espiritualmente. Trazer muitos prejuízos espirituais sobre si mesmo. Né? Então, segundo o ensino bíblico, parece haver uma relação entre a alma, o coração, a mente, a vontade e as emoções, e o corpo. O coração é o centro de comando da alma, a mente é o seu órgão operacional, e o corpo realiza o que a mente ordena. Então, isso aqui, irmãos, é para a gente entender. Tem algo que a Bíblia chama de coração. Esse coração tem a faculdade da razão, ligada ao cérebro, o pensamento, né? Ele usou aí uma ilustração, a mente é a interface entre o coração e o corpo. Hoje, com a informática, você tem um equipamento, aí ele tem o hardware e o software, né? E aí, o ser humano, como ele é esse ser que tem duas naturezas, né? Uma material e uma espiritual, então, como é que se conecta o corpo e a alma? Como é que isso acontece lá no cérebro, né? Isso é mistério. A ciência aí vai estudar, né? Mas existe uma alma, um coração, e existe lá um órgão chamado cérebro, e existe uma maneira de isso é conectado, né? Inclusive, os cientistas aí estão curiosíssimos, né? Em conseguir entender como é que o cérebro funciona, porque eles querem entrar na sua cabeça, né? Eles não estão satisfeitos em mandar só você coisas externas, não. Não pense que eles querem só dizer o que é que você faz, né, externamente, não. Eles querem colocar uma porta USB na sua cabeça, né, para poder implantar ali, lhe conectar ali no sistema, para você fazer, em tese, né, para ficar mais rápido. Eles vão dizer assim, não, é para negócio de você ter que tirar o celular do bolso, não, você vai pensar e já vai. Tem o pessoal da ficção científica aí já está jogando nos filmes, né, essas ideias aí. Já há um tempo, né, na verdade. Então, essa curiosidade, né, sobre essa questão, e para que, com essa desculpa aí da tecnologia, né, da ciência, do avanço, mas talvez para lhe subjugar, para lhe escravizar, para controlar a mente, né, das pessoas, para ter o controle absoluto ali
das mentes, mas o fato é que, de fato, se isso for possível, né, que nós não sabemos, estão fazendo aí experimentos, né, em animais e tudo mais, para poder ver como é que é isso. Eu estava vendo aí, tem aquele milionário aí, né, não lembro agora o nome dele, não sei se é não, Elon Musk, né? Ele tem uma empresa que trabalha só com isso. Aí ele fez um macaco jogar videogame. Fez um macaquinho jogar videogame. Aí ele está fazendo testes, né, com porcos, com macacos, né? Mas qual é o propósito dele? Criar alguma coisa para colocar no seu cérebro para lhe conectar no computador. Lhe conectar na internet, né? Então é isso que eles querem. Mas vão sempre dizer que tem alguma coisa positiva, mas será que não é ali depois algo que vai lhe deixar, né, completamente vulnerável, né? E biblicamente falando, né, algo que é totalmente demoníaco, porque Deus nos deu para nos termos autodeterminação, né? Essa questão aí que a gente está vendo aí da livre agência e responder diante de Deus, né, pelos nossos atos. Então, como é que é essa interface aí entre corpo e alma? Tem muito mistério, mas o fato é que o cérebro, a mente, a razão, tudo indica que tem a ver com isso, né? Segundo Paulo Anglada nos mostra aí. Então, o coração comanda a mente comanda o corpo. Então, isso é muito rápido, está muito conectado dentro de nós, mas há essas relações aí. O centro de comando da alma está ligado ao coração, o órgão operacional da alma, a mente está ligada ao cérebro. Pode passar aí o slide. Tem uma figura aí de um coração mandando ordem para a mente, né, e a mente para o corpo. Então é do cérebro, né, que vai Isso é totalmente automático, mas coordena, né, os movimentos, tudo isso tem uma conexão. Em seguida, aí, segundo a Bíblia, além da alma humana ter uma sede de comando, o coração, e um órgão executivo, a mente, ela tem também um órgão judicial, a consciência. Se você quiser entender muito bem, muito de modo poético, alegórico, essa questão, você veja se você encontra o livro Guerra Santa, de John Bunyan, que ele coloca o ser humano como uma cidade, aí ele diz que o coração era o prefeito, aí ele coloca lá, ele cria uma alegoria bem interessante sobre isso. Então, também tem o prefeito, né, digamos assim, entre aspas, que seria a razão, e tem lá a consciência, que é o juiz da cidade. Lá no livro, tem a consciência. Então, tem várias faculdades, órgãos ali, né, trabalhando. O coração legisla, a mente ordena, o corpo realiza, a consciência julga. A consciência fiscaliza os propósitos do coração. Então, a mente, o coração quer. A mente julga. Isso é bom? Vai me fazer bem? Lembre lá de Eva lá no Éden. Aí a serpente jogou, né? O fruto é bom. Dá conhecimento. Né? Deve ser muito saboroso. Então a mente vai dizer, isso é bom ou é mal? Aí a emoção também vai estar, e aí vai decidir, aí a vontade faz, aí o corpo faz. Mas há um processo interno, né, que começa no coração, no espírito. Mas a consciência está lá, Deus criou ela, como uma espécie de juiz dentro de nós, fiscalizando, ela é uma juíza de Deus na alma. É a alma se autocensurando, censurando. Escreve o puritano Richard Sibbes. Pode passar aí. Então, há algo que a Bíblia chama de consciência. Essa consciência não aparece no Antigo Testamento, mas a ideia, a palavra consciência não aparece, mas a ideia sim. Gênesis 3:8 é lá Adão correndo para se esconder de Deus. Né? Então, alguma coisa ali alertou. Né? 1 Samuel 24:5, se eu não me engano, é o texto que Davi, ele confessa o seu pecado diante de Deus, né? Ele vai confessar, acho que é lá no caso do censo, que ele pecou. Consciência alerta, né? No Novo Testamento, consciência é a tradução do grego
Sineidesis, um termo que ocorre cerca de 32 vezes. Os termos português, grego e latino, consciência, têm a mesma etimologia, conhecer com o outro ou consigo mesmo. Eles designam a capacidade da alma de distinguir entre o que é moralmente bom ou mal, sugerindo o primeiro e evitando o segundo, recomendando um e condenando o outro. Então, a razão escolhe, mas a consciência também está ali. Mas, às vezes, a razão discorda da consciência. Não, mas eu quero. A consciência está dizendo, não vá não. Mas eu quero. Todo mundo faz. Né? Deus perdoa. Aí a razão começa a... Deus perdoa. Ninguém é perfeito. Vai dar certo. Ninguém vai saber. Aí vai aquela disputa, né? Da razão com a consciência. Aí vai lá e faz. Aí a consciência, mas você está errado. Ela vai dizer, você está errado. Funções da consciência. Quais são as funções da consciência? Testemunhar acerca da correção dos pensamentos, ações ou omissões, acusando ou defendendo. Então, a consciência também justifica. Ó, parabéns. Você está fazendo isso para a glória de Deus, está correto. Né? É justo o que você fez. Paulo diz lá em Romanos 2, 14 a 15, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E aí ele vai dizer que eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então, eles têm a lei no coração e têm uma consciência, mesmo quem não tem a Bíblia. Mesmo pagãos, eles tinham ali a virtude, a moral, eles tinham essas coisas. E também a consciência orienta sobre um determinado dever. Romanos 13, 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, a sua consciência, você sabe qual é o seu dever. E muitas vezes você faz uma coisa, não é porque você está gostando, ou porque é prazeroso fazer, mas é o meu dever fazer. Dever de consciência. É o justo, é o certo. Quando Lutero ali foi conjurado a negar os seus escritos, ele diz, não é certo e contra a consciência. A menos que eu seja convencido que a minha consciência está errada. Então não é certo e contra a consciência. Terceiro, reconhecer a integridade das ações e omissões. Paulo diz aí, tendo esse ministério segundo a graça que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, a minha consciência tem que estar correta e as pessoas vão perceber se eu estou fazendo. Também há uma consciência que julga. Claro que é limitada, mas ela existe. Então Paulo diz, nos recomendamos a consciência de todo homem. Então, Paulo, eu falo a consciência de vocês, que eu estou fazendo isso aqui honestamente. Eu prego essas coisas, não é porque eu queira ser um estraga-prazeres, não é porque é a palavra de Deus. E aí a pessoa tem a consciência, tanto se auto-julga, mas a pessoa às vezes ela não gosta, mas ele está certo. É como... teve um momento lá na Reforma Inglesa que o rei, quando ia eleger lá o parlamento, o povo elegeu um monte de puritano. Puritano não era só pastor, não. Era os protestantes ali daquela época, que eram fiéis, eram protestantes mesmo. Fiéis à palavra de Deus. Aí o rei não gostava, aí mandava, cancela aí essa eleição, faz outra, não prestou não. Aí o povo elegia mais puritano. Aí quem olha a história diz assim, então toda a Inglaterra o povo era tudo santo, puritano, não. Muitos viviam de qualquer jeito ali. Mas eles sabem, mas eles são pessoas sérias, santas. Eles estão fazendo o que é certo. Então, veja a consciência julgando
fazendo um julgamento. Claro que pode errar, né? Claro que pode ser enganado. Né? Mas a consciência ela está ali também atuando nesses juízos. Né? Então eu até não gosto daquilo ali, mas está certo. Certo? No estado original e no estado de pecado, agora no estado original, a consciência no estado original e no estado de pecado, né? No estado original, as consciências de Adão e Eva eram perfeitas, aprovando seus pensamentos, sentimentos, vontade e atos, testemunhando corretamente. Né? Então a consciência funcionava ótima, determinando precisamente seus deveres. Né? Já no estado de pecado, a consciência agora está corrompida, depravada. Não é mais confiável. Então, só confiar na consciência não é suficiente, porque a consciência pode estar mal informada, ou pode ser subornada. A razão pode subornar a consciência, ou até mesmo ela pode estar cauterizada. Então, hoje, nós temos uma consciência que muitas vezes pode ser uma consciência má, corrompida, cauterizada, impura, não pacificada pelo sangue de Cristo, corrompida, avariada, não orientada pela palavra de Deus, cauterizada, incapaz de exercer a sua função. Então é por isso que nós precisamos aprender a moral bíblica, a lei de Deus. Porque a nossa consciência, ela não está atuando, e nós precisamos da Bíblia, para poder a gente discernir o certo e o errado. Não é o meu gosto, não é o que a minha mente acha que é bom. Há um padrão revelado. Há uma lei de Deus. Então muita gente está sincero, não, é que eu estou fazendo certo, consciente de estar sendo certo, sincero, zeloso, mas é uma consciência errada. Não é bíblico que está fazendo. Paulo, quando perseguia a igreja, ele estava sincero. Pensando naquele ato, está cultuando a Deus. A consciência limpa, perfeita. Até o dia que Deus veio e mostrou para ele que ele estava errado. Então, irmão, nós temos que entender isso. A consciência, ela não é confiável 100% agora na queda. No estado de graça, né? Então, agora o salvo, convertido, né? Ela é consciência útil, mas ela não é perfeita. Ela precisa ser informada. E o padrão dessa informação é a Bíblia. Não é regras humanas, tradições, superstições. Certo? A consciência é como um despertador, ela nos desperta, mas é fácil cair no sono novamente. Então, é por isso que você tem que estar ouvindo sempre a Bíblia, o ensino bíblico. Porque se você se afastar da Bíblia, então a consciência está ali, mas às vezes você vai afastando, aí vai começando a tudo ficar normal, ela para de alertar, você cai num sono, numa letargia espiritual. Então é importante a gente estar ouvindo da palavra, estudando e buscando uma boa consciência diante de Deus. No estado de graça, a consciência do homem regenerado é progressivamente restaurada. Então, uma pessoa, quanto mais santa, mais ela está mais perto de Cristo, mais a consciência dela. É por isso que quem vê de fora diz, é muito fariseu, é muito puritano. Mas não é, porque essa pessoa ela tem consciência, a consciência dela está mais ativa para que saber que aquilo é pecado. E às vezes a outra pessoa, ela não está assim, ela, né, a consciência dela nem se importa de fazer aquele ato. Então, a nossa consciência precisa ser reorientada pela Bíblia e fortalecida pela obediência de fé, mais habilitada para exercer suas funções, né? Então, é importante isso aí. Seguindo. Então, essa consciência agora informada, né, é uma consciência boa ou limpa, né, sincera, pura, limpa. A gente deve buscar essa consciência, né, diante de Deus. Então, Deus vai nos dar uma nova consciência. Quando a gente é salvo e regenerado. Um novo coração e uma nova consciência. Então, crente que nunca erra, nunca pede perdão,
nunca fez nada, nunca tem nada de errado, a consciência nunca dá um alerta, tem alguma coisa está errada. Né? Então, nós temos que entender isso. Então, mas também temos que entender que essa consciência pode estar fraca e ela também é induzida ao erro por falta de conhecimento. Então, muitas vezes no meio, um monte de coisa, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, é pecado. A consciência, muita gente tem a consciência fraquíssima, tudo é pecado. Tudo é pecado para ela. Porque ela é orientada muitas vezes por algumas tradições, certo? É induzida ao erro por falta de conhecimento. E aí, isso, os falsos mestres montam nisso aí, para impor um monte de coisa à consciência. Aí realmente os pagãos, eles vão dizer, tá vendo, isso aí é lavagem cerebral, que a igreja faz nas pessoas. Aí como isso é ruim. E muitas vezes é porque acontece isso aí, as pessoas impõem um monte de coisa, né, e a consciência, e aí tem pessoas que são fraquíssimas, né, na sua consciência. Então nós temos que dar ouvidos conclusão, aos vereditos da consciência, né, mas saber que ela não funciona como deveria. Então ela é uma bússola avariada, ela pode estar aí, né, não funcionando ok. E aí nós temos que buscar em Cristo uma consciência purificada, né, pelo Espírito Santo, né, e ter um bom testemunho diante de Deus. Então, em primeiro lugar, o seu bom testemunho começa com uma boa consciência. A sua consciência está em paz, bem informada, submissa à Bíblia, submissa à palavra de Deus. Né, e aí, como consequência disso também, dá um bom testemunho de que em nada você está indo contra a palavra de Deus, que você sim governa a sua vida pela palavra de Deus, né, e não por tradições ou outras coisas que produzem sentimentos de culpa, né, nos homens que não são bíblicas. Irmãos, sobre a consciência, alguma pergunta, alguma dúvida? Isso, irmãos, o louco, né? Realmente assim, a razão foi afetada, né? Isso é um tipo de loucura, assim. Né? Embora você não diga assim que é um quadro que precisa de um tratamento psiquiátrico, acompanhamento, mas o homem sem Deus, ele é um louco, né? Ele está enfrentando o inferno eterno, o abismo, ele não está nem aí para isso. É como, imagine uma pessoa que está no corredor da morte, esperando só para ser executada e está ali e não sente nada na consciência, né? Os seus pensamentos totalmente tortos ali. Então, isso é um tipo de loucura, assim. Enfrentar Deus, né? Então, o coração é louco, né? Porque ele faz um julgamento, aí ele faz o cálculo, né? Isso aqui, mas o preço é o abismo, é a condenação. Aí ele escolhe, isso é loucura, ou não? Você escolher algo que vai lhe destruir. Então nós temos essas loucuras dentro de nós, digamos assim, que pela graça de Deus, Deus nos preserva. Deus não nos deixa nos autodestruir. Porque o pecado é tal que, entregues a nós mesmos, nós nos destruiríamos nas nossas loucuras, em comportamentos perigosos, né, e loucos. Né? Então, você tem que orientar, a gente precisa de orientação bíblica. Porque senão a gente faz loucuras mesmo. Né? Só que aí o pessoal, assim, tem a questão da doença, que pode haver a questão de doença física ou coisa do tipo. Tem a psicologização da sociedade, né? A romantização das questões aí de doenças psicológicas, né? Em torno disso. Também há um mercado em torno disso também, né? Que é criado de remédios e tratamentos em torno disso aí. Mas, como tem um ditado popular aí, né? Acho que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo você não deve confiar no ser humano no sentido absoluto, né? Porque existem loucuras ali, então, dentro da pessoa que você não sabe, né? Então,
É uma prudência importante por causa disso. E você treinar as pessoas para serem pessoas de virtude. De virtude. É claro que quem regenera é o espírito. Mas você ensinar a moral, a razão, o cristianismo, a fé, ensinar que há guardar o coração, ensinar que... Porque às vezes a gente está tateando nas trevas, tropeça e nem sabe o que é. Porque não há instrução, ensino. Então, primeiro tem que ter instrução, aí isso desce ao coração e isso é aplicado. Mas como é que você vai aplicar se você não conhece, se a sua consciência, se você não conhece a Deus, o seu padrão, as suas leis? Então, isso é um tipo de loucura. Né? É um tipo de loucura. E aí, quando Deus fala, as pessoas zombam, não acreditam. Né? Quando você fala de Adão e Eva, do jardim, da serpente, aí vocês são doidos. Mas aí, né? Então é uma questão de eu creio que até mesmo nesse nível que a gente acha que é saudável, né? Há um tipo de loucura no ateísmo, há um tipo de loucura nessas coisas. Né? É claro que não é um louco no sentido que tem que ser amarrado, né? Ele vai continuar vivendo, pagando as contas, se relacionando, constitui família, mas há um tipo de loucura em tudo isso aí. E eles olham para nós e dizem, esse povo é doido, perdendo tempo, dando dinheiro para pastor lá de boa, né? Eles pensam assim, né? O pastor está lá só pegando os dízimos dos irmãos e tranquilão lá, então eles pensam, vocês são loucos, né? Perdendo tempo, deixando de fazer coisa, a vida é só uma. Então o argumento, a mente está cheia de argumentos, né? Para promover as suas loucuras. Certo? Então, é loucura mesmo, né? O pecado sempre o pecado tem loucura nele, né? Tem um tipo de suicídio, né? De loucura. Deus diz, não coma não que você vai morrer. Aí Eva foi lá e, né? Não é loucura não isso? Deus dizendo que vai morrer? Não faça não, Deus está dizendo, vai morrer eternamente. Vai lá e come. Se isso não for loucura, não sei o que é não. Agora a gente já nasce... Né? A gente já nasce com isso, com um coração inclinado à loucura, a esse tipo de coisa. Né? E aí é um problema grave. Irmãos, o tempo já acabou, mas para ser bem breve aí, só para não deixar de falar e não me deter nesses assuntos que a gente tem que avançar, eu vou só citar bem rápido aí que o homem é um ser que tem um corpo, claro que a imagem de Deus especialmente está na alma, mas o corpo também, de alguma maneira, ele foi feito para a glória de Deus, ele reflete também, de alguma maneira, né, essa imagem de Deus na sua constituição física, certo? Para resumir aqui, essa restauração do corpo vai ser só na glória perfeitamente. Porém, há um sentido que quando o coração é regenerado, isso já influencia o corpo. Como? Os olhos que antes, né, estavam buscando ver coisas impuras, vai agora se inclinar para aquilo que é santo e bom. Os membros do corpo. Porque se há uma transformação de dentro, isso vai influenciar o que a pessoa faz, decide, executa. Então, não vai ser perfeito, porque nós vamos pecar ainda, certo? Mas Adão e Eva usavam os seus corpos só antes do pecado, só para aquilo que era para a glória de Deus. Né? Só para aquilo que era para a glória de Deus. Mas agora não. Certo? Então, o mesmo olho que o pecador está usando lá para ver o que não deve, você está usando para ler sua Bíblia. O mesmo ouvido que ele está ouvindo as chacotas, as imoralidades, você está usando para ouvir um sermão, para conversar coisas de Deus, né, coisas que edificam, certo? Então, vai haver uma restauração física mesmo do corpo na glória, mas já começa aqui, certo? A santificação do corpo já começa aqui. Então, nós crentes, usando da responsabilidade humana, sabendo quem somos em Deus, o que Deus já começou na nossa alma, então nós devemos evitar, né, o caminho do pecado, e mesmo sabendo que estamos debaixo da graça, etc., porque
o nosso corpo é do Senhor. E ele não foi, Deus não, nosso corpo é para santificação. Não é para impureza. Então nós temos que estar informando a nossa consciência disso. Né? Nós temos que estar nos lembrando disso. Paulo fala muito sobre isso lá no capítulo 6. Então, outro puritano aí sendo citado, né, Thomas Boston, ele diz o seguinte: os olhos que conduziam imaginações pecaminosas ao coração encontram sob uma aliança de não mais fazer isso. Então, o crente ele começa a resolver. Jonathan Edwards, um servo de Deus, ele fez várias resoluções. Ontem a gente estava falando sobre os votos, né? Lá na mocidade. Depois acabou a live, eu lembrei de Jonathan Edwards, né? Que não é bom a gente ficar fazendo um monte de voto, mas a gente deveria, eu acho que ele era mais sábio, ele fazia resoluções. E talvez aí entra um coração regenerado, talvez a gente deveria pensar, eu resolvo, não é que isso aí, algumas coisas às vezes nem é pecado, mas me afasta de Deus. Então eu resolvo que não quero isso. O crente, ele é uma nova criatura. A gente cita, né? Sou nova criatura. Sim, mas cadê o fruto disso nas práticas? Nas resoluções? Então, a nova criatura, ela vai se manifestar nas escolhas. Então, você vai escolher uma comida saudável, não é só para ficar bonitão lá, para aparecer na mídia social. Né? Embora a beleza Deus criou, né? E a gente não é contra a estética, não. Mas é para a glória de Deus, né? É para você entender essas coisas, né? Para você santificar. Então você sabe que aquilo está lhe matando, aquela comida está lhe matando. Não matarás. O seu corpo é de Deus. É para a glória de Deus. Então isso vai influenciar. Então o crente, ele deve, né, procurar uma vida saudável, evitar realmente aquilo que é prejudicial. Mas o propósito nosso é a santidade. É a santificação do nosso corpo. O propósito não é como os ímpios, né? Não é um propósito para favorecer o pecado. Então, as academias estão aí cheias, né? Mas o pessoal está se preparando para o verão, para o carnaval, que não sei se vai, né? Espero que não tenha de novo. Mas chega o período o pessoal começa a ir para a academia, mas eles estão pensando no pecado, né? Em seduzir o outro com o seu corpo, né? Em dar uma rasteira no outro ali, né? Com a questão da sedução. Né? Então, é um propósito totalmente contrário, né? a Deus. Né? Um cristão não deveria fazer isso. A língua é um órgão do corpo. Então, a santidade, embora Deus só vai nos dar um corpo glorificado no céu, você já pode ir começando esse corpo aí cheio de problemas, né? Defeitos, de envelhecimento, que a gente está decaindo, envelhecendo. Esse corpo aí que já dói as juntas, que já tem enxaqueca, né? Esse corpo aí, né, meio já avariado aí, mas você pode usar ele para santificar o Senhor. Né? Você pode usar esse corpo aí para servir a Deus, algo que você vai fazer eternamente no céu com o corpo perfeito. Né? Então, e aí eu não vou nem entrar muito em detalhes, só para concluir, que há uma influência aí também misteriosa entre alma e corpo, no sentido em que lá em Corinto o pessoal estava pecando e tinha gente doente e morrendo. E lá no Salmo 32, o Salmo diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos, né, como que envelheciam ali os gemidos. Então, uma vida rebelde de pecado contra a consciência, a pessoa vai ter influência até mesmo no corpo. Né? Ou uma vida, você vê, né, que às vezes a pessoa ela não cuidou do coração, né, o estresse, isso decai, né? A gente trabalha com coisas que são estressantes, o pessoal diz, né? E tem uma brincadeira que o pessoal faz na internet aí, que você pega a foto dos pastores e parece bem mais velho, né, do que a coisa. Mas o fato é que, embora não seja só a questão da aparência, mas o corpo ali está
abalado, às vezes, e por conta de a pessoa ficar ansiosa. Já vi gente morrer de ansiedade. Gente morrer, ter ataque cardíaco e morrer. Está acontecendo agora muito aí na pandemia. Isso, irmãos, o crente, né, o nosso corpo, então você sabe que uma alma, um espírito aí, vai afetar o corpo, então você tem que tratar do problema do coração. Muita gente morre aí e os médicos ficam lá e não entendem, né, porque que morreu. Foi problema do coração, não do físico. Né? A pessoa se entregou ali e, de alguma maneira, veio a morrer, finalmente, não afetou o corpo. Então, o corpo vai ter influência, e eu quero acabar aqui para não me delongar muito. Né? Deus permite, irmãos, essas enfermidades continuarem para nos disciplinar, para nos conduzir. Às vezes, se você tivesse uma saúde que você queria ter, você abandonaria a Deus. Então, às vezes, Deus permite essas enfermidades para nos aperfeiçoar, para nos dar uma fé mais sadia, bíblica, para nos ensinar a perseverar, para nos aproximar de Deus. Né? Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, às vezes, o sofrimento, o corpo, o envelhecimento, tudo isso, Deus tem um propósito para usar essas coisas para nos aproximar dele. O propósito não é nos afastar dele, certo? E tudo isso vem da queda, né? Não é que Deus tenha prazer em nos fazer sofrer. Né? E Deus usa isso para nos corrigir, nos santificar, certo? Mas devemos usar o nosso corpo como instrumento de justiça, né, para a santificação, para promover a glória de Deus, o reino de Deus no mundo. Né? Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então vai haver um momento no céu que vamos ter um corpo plenamente adaptado, perfeito, para servir e glorificar a Deus. Né? Um corpo totalmente sadio, né? Maravilhoso, sadio, perfeito. E enquanto isso não chega, Deus nos deu um corpo, né, que dá as suas capengadas, mas é o que Ele nos deu, e nós temos que usar ele para a glória de Deus. Então, por isso, né, inclusive, que nós temos que evitar usar... E aí, irmãos, é uma dificuldade, viu? Porque vivemos numa época aí, como eu falei lá, né, dos entretenimentos, você às vezes nem procura uma coisa, você vai sendo sugado para uma vida mundana, uma vida, se você não vigiar, se você não for muito vigilante, é muito fácil, na cultura que vivemos hoje, no mundo em que vivemos, essas coisas ficarem ali atrapalhando a nossa santificação. É muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, e a gente não se concentra no principal, né, na nossa esperança. Então é difícil, mas é possível com a graça de Deus, e Deus nos chama já isso hoje. Né? Então, guardar o coração, né? Alimentar a consciência com a palavra de Deus, instruir a nossa consciência, e executar e praticar o corpo. Né? Ter os frutos. Né? Saber que Deus quer o coração, quer, mas Ele quer a execução do coração transformado, Ele quer. Então, os compromissos que você fez com Deus, de servir a Deus, de estar usando os meios de graça, de vir à igreja, ouvir a pregação, de ler a Bíblia, você tem que executar mesmo essas coisas. Aí conecta lá com a ideia da livre agência, do livre-arbítrio, né? A agência humana, a responsabilidade humana. Então, o não crente não vai poder fazer, mas você que é crente, faça para a glória de Deus. Ok, irmãos? Então, o tempo acabou e avançou, né? Vamos orar para encerrarmos aqui a nossa lição. Senhor, muito obrigado porque podemos aprender do Senhor e meditar. É um tempo difícil, há muita confusão, ó Pai, nessa área da antropologia, da psicologia, muitas ações sendo feitas que desconsideram a Tua palavra. Ó Pai, nos orienta, nos ilumina, tira toda treva, toda dúvida do nosso coração e nos dá ter a prática, ó Pai, da piedade.
fruto de um coração transformado, de uma consciência bem informada, e nos perdoa quando negligenciamos a santidade, pecamos, escorregamos em algum pecado, e nos ajuda a levantar e a prosseguir com a mente orientada pelo Senhor e o coração arrependido do pecado. Nos dá um dia de paz, nos traz a noite para o culto. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às 18 horas estamos aqui de novo. Deus nos abençoe, nos leve em paz.